Esta é a 59ª mensagem sobre conflitos na vida. Como já dissemos, estamos quase chegando ao final desse propósito de trazermos assuntos relacionados aos conflitos da vida. Nós continuamos a tratar do tema princípios básicos de finanças. Já vimos que Deus promete suprir todas as nossas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso mesmo, quando percebemos que as nossas necessidades básicas não estão sendo satisfeitas, isso é uma indicação clara de que estamos quebrando alguns princípios básicos em nossa vida. E quando os nossos alvos estão fora do lugar, as pessoas ficam, ou nós ficamos, se for o caso, não é o meu caso, mas quando os nossos alvos ficam fora do lugar, nós tendência a nos endividarmos. Nós vimos que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Nós vimos que os que querem ficar ricos rapidamente caem em tentação, em armadilhas que levam à ruína e à destruição. Vimos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vimos também que se estivermos em sintonia com os propósitos de Deus, não haverá contas vencidas que não sejam pagas. Vimos também que as Escrituras afirmam que não devemos dever coisa alguma a ninguém. Os textos estão todos aí, eu não vou lê-los. As Escrituras afirmam também que, tendo o que comer e com que vestir-nos, devemos estar contentes. Vimos também que, se tivermos esta visão, teremos o bastante para nós e até para ofertar para os propósitos de Deus. Nós vimos também que precisamos aprender a ter um sistema adequado de valores. A adoção de um sistema adequado de valores requer o estabelecimento de alvos. Primeiro alvo, reconhecer que tudo que eu possuo pertence a Deus. Vimos também que Jó tinha esse entendimento, por isso, diante de tantas perdas, ele teve uma atitude coerente. Esse texto eu quero ler. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo alvo, fazer da sabedoria o meu objetivo principal. Já vimos que eu preciso discernir o que é realmente importante do ponto de vista de Deus sobre finanças. Ao invés de usar o dinheiro para adquirir mais coisas, meu alvo principal deve ser comunicar o amor de Deus, satisfazendo as necessidades alheias, na medida em que Deus me capacita. Você observa que é uma visão totalmente diferente da que tem o mundo. Se você tem mais, é para você compartilhar o amor de Deus com quem vai precisar. Nós vimos que o Senhor dá a algumas pessoas o dom de contribuir, e a quem Ele dá o dom de contribuir como dom, todos nós devemos contribuir, todos nós devemos dar
mas algumas pessoas fazem isso de uma forma mais abundante e plena, e vimos que se elas têm o dom de contribuir, elas têm também o dom de ganhar. Elas ganham, elas dão, elas ganham, elas dão, elas ganham. Elas não ganham, elas não dão para ganhar, mas elas dão e elas têm cada vez mais para dar. Assim, aquele que tem muito não tem demais, e aquele que tem pouco, nada, vem a lhe faltar. É isso que diz os versos que estão aí. Vimos que no terceiro alvo, dar a Deus o dízimo como reconhecimento de que tudo que tenho pertence a Ele. Vimos que Abraão deu dízimo para Melquisedeque 4 séculos antes de ser estabelecida a lei. Logo, o dízimo não é uma coisa da lei, mas é uma coisa desde a antiguidade que Deus estabeleceu. Vimos também que quem rouba a Deus está debaixo de maldição e abre espaço para o devorador. Vimos também que o Senhor repreende o devorador quando o dízimo é dado. Eu vou ler um texto da edição Almeida, corrigida e revisada fiel. Ela diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vimos também que o Senhor nos manda prová-lo. Esse mesmo texto que acabamos de ler diz: depois fazei prova de mim nisto. Então você pode provar e ver se não vai funcionar. Quarto alvo: precisamos compreender que alimento e roupas, alimento e roupas são as necessidades básicas que Deus prometeu suprir. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Se os nossos filhos acham que merecem mais do que alimento e roupa, eles estão aprendendo um sistema equivocado de valores. Se você ensina isso para eles, então você está ensinando algo que as Escrituras não ensinam. Tudo que recebemos além disso indica apenas a abundância das bênçãos de Deus. E Deus sempre nos dá muito mais do que nós necessitamos, e você sabe disso. O texto que nós lemos inicialmente diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Então, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Nós vivemos num mundo em que cada um tem uma necessidade diferente do outro, e há coisas que eu preciso que você não precisa, há coisas que você precisa que eu não preciso, e Deus vai suprir de acordo com essas necessidades que Ele sabe, eu e você temos, e Ele vai ser glorificado nisso. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente, tendo muito ou tendo pouco. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele
quem me fortalece. Normalmente esse texto, verso 13, é usado para N coisas, mas normalmente não é usado para o contexto onde ele está. Então, é preciso que nós entendamos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades básicas. Então, nós temos que aprender a viver. Tem épocas que tem muito, tem épocas que tem pouco. Isso acontece na vida de cada um. Agora, que não seja porque você fez uma dívida, então está faltando comida, está faltando roupa. Aí já é, você está quebrando um princípio. Mas o apóstolo Paulo experimentou situações mais variadas. Alguém vai dizer, é porque ele era apóstolo. Não. O que ele disse, eu sou imitador de Cristo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Cristo viveu assim, o tempo todo, e é assim que nós devemos também viver. É por isso que nós precisamos aprender a fazer distinção entre necessidades básicas e os nossos desejos. Nós vivemos num mundo em que você é bombardeado com N apelos para você consumir. E você tem inúmeros desejos que nem sempre são reais necessidades. Há muitas coisas além de alimento, roupa e casa que podem tornar a vida mais agradável e produtiva, como já dizemos. E Deus promete suprir todas essas coisas. A pergunta é como é que nós vamos determinar se devemos comprar para os nossos filhos aquilo que eles querem, no caso de termos o dinheiro para atendê-los. Vamos fazer isso? Como é que nós vamos saber se devemos ou não comprar algo para os nossos filhos se nós temos o dinheiro para isso? Se você levar uma criança para um supermercado, o que é que ela quer comprar? Você entra numa determinada seção do mercado e ela, eu quero isso. Tá. Se você vai para outra seção e diz, não, eu não quero aquilo não, quero isso aqui. É assim ou não é? Ou não é? A criança, ela quer todas as coisas ao mesmo tempo, e se ela tiver que fazer a opção, ela muda o tempo todo o que ela quer. Ah, não, eu quero isso. Ela viu uma outra coisa, ah, não, eu quero isso. Como é que nós podemos discernir se devemos dar a eles aquilo que eles querem? Quando nossos filhos quiserem uma coisa, nós devemos levá-los a assumir a responsabilidade por suas escolhas. Nós devemos ensinar os nossos filhos, pelo menos, a aprender a orar por aquilo que eles querem. Então, se o filho ou a filha quer, por que você quer? Para quê? Então, vamos orar sobre isso. A filha do pastor Larry Coy diz que quando a sua filha era criança, ela queria uma mobília de casa para brincar. Essas mobílias de casa em miniatura, você conhece. Ele disse que eles começaram a orar. Ele e a filha começaram a orar sobre isso. Cada vez que ele estava disposto a comprar, ele não tinha o dinheiro. Por isso, ela nunca teve essa mobília que ela tanto queria ter. Muitas vezes, os nossos filhos querem uma coisa, mas terão que trabalhar para obterem o que querem. Então, se isso vai custar a eles mais do que eles têm, eles terão que trabalhar mais, fazer hora extra, ou um trabalho avulso,
para obter o que estão querendo. Eu não sei de você. Houve uma época na minha vida que eu queria dinheiro para comprar alguma coisa. Era menino. Eu lembro que minha mãe não gostou nada do que eu fiz. Eu construí uma caixa de engraxate. E saí para a rua, comprei, com algum recurso que eu tinha, comprei ela chamava de graxa, não sei como é que chama hoje. Aquela pasta para o sapato. Usei as escovas que tinham lá em casa e saí para a rua fazendo. Cheguei todo lambuzado, todo sujo. Minha mãe ficou muito irritada. Fiz isso durante um certo tempo. Depois, não sei por que parei de fazer também. Mas o meu propósito era conseguir algum ganho, alguma coisa. Quando eu era menino também era comum você pegar garrafa, juntar garrafa e levar num lugar que comprava garrafas. Então você tinha algum recurso com isso. Os tempos mudaram, eu sei que tudo mudou, mas as nossas crianças muitas vezes estão acostumadas a receber tudo assim muito fácil e elas não valorizam as coisas que têm. Então, por que levar a criança a ter responsabilidade para aquilo? Isso naturalmente quando ela tem essa idade, né? Deus pode suprir os recursos dos pais, como também pode suprir as necessidades das crianças. E as crianças normalmente têm muito mais fé do que os pais. Você sabe disso. Porque a criança, você fala com ela sobre Deus, ela crê, sem nenhuma dificuldade. Você fala, mas você nem sempre está crendo. O Larry Croy conta que uma das filhas dele um dia chegou para ele e disse: papai, quando é que nós poderemos ter daquelas piscinas portáteis em casa? O Larry disse: vamos orar sobre isso. E naquela ocasião ele disse que tinha até o dinheiro para comprar uma. Mas o Larry disse que não queria esse tipo de coisa na casa dele, porque ele queria que no quintal dele tivesse um gramado e ele não queria ter o trabalho de esvaziar aquela piscina portátil todos os dias que ela fosse usada, e ele não queria lama lá no quintal, porque isso implicaria em sujar a casa. Mas quando o Larry foi orar com ela, antes dela deitar-se, ela orou por aquela piscina. E ele também orou. Não sei se com a mesma mentalidade dela, mas orou. Na sua mente ele pensava que já sabia o que Deus ia responder. Não. Ele achava então que Deus faria o que ele pensava que Deus ia fazer. Mas eles oraram à noite. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, um irmão da sua igreja telefonou e disse: Larry, eu tenho aqui uma dessas piscinas portáteis e ela não tem nenhuma utilidade para mim. Será que ela teria alguma utilidade para você? Ele perguntou: por que você está telefonando para mim? Ele respondeu que ele estava realizando um trabalho para a empresa em que ele trabalhava e ele estava tentando convencer os donos da empresa a ficarem livres de um punhado de entulhos que havia na empresa, e entre eles estavam esta e outras piscinas. E ele precisava de mais espaço para armazenar outras coisas que não aquilo que ele chamava de entulho. E parte da maneira de convencê-lo seria usar alguns slides mostrando que havia muitas coisas juntas no mesmo lugar. E uma das coisas que ele queria mostrar era uma dessas piscinas, e queria que o Larry recebesse a piscina e juntasse um monte de gente, um monte de criança, para que ele pudesse então fotografar as crianças na piscina e mostrar que seria muito mais útil eles doarem essas piscinas.
ele pediu que Larry arranjasse pelo menos 10, o máximo, o número maior de crianças que ele pudesse, da redondeza, e que ele estaria lá às 10 horas da manhã. O Larry disse que ele tinha que sair para trabalhar, e ele pediu que a esposa, quando recebesse a piscina, que ela enchesse a piscina quando eles a trouxessem. Quando ele chegou à tarde, naquele dia, ele encontrou na sua garagem uma piscina de uns 6 metros de comprimento. Ele não disse a largura, mas se tinha 6 de comprimento, não sei. Mas não era uma piscininha, né? E tinha 90 centímetros de profundidade. Você há de convir que é uma senhora piscina, né? E havia outra piscina portátil também, um pouco menor, no seu jardim. E havia uma terceira, um pouco menor do que esta, no caminho para entrar na casa dele. Então ele não podia nem entrar na casa dele com o carro. Ele então disse: Senhor, fizeste um trabalho perfeito. Mas ele disse que isso estava em harmonia com um dos seus alvos para com as crianças da vizinhança. E a ficha caiu, né? Uma das maneiras, ele disse, de conservar os nossos filhos sob os nossos olhares e sob a nossa supervisão é trazer as outras crianças para a nossa casa e não deixar que elas possam ir para a casa dos outros, porque lá a gente não sabe o que está acontecendo. Então ele sempre quis que as crianças viessem para a sua casa, para que quando elas brigassem, quando elas xingassem e se maltratassem mutuamente, saíssem no tapa uma com a outra, eles pudessem então, os pais, ensinar as crianças a terem a reação adequada à luz das Escrituras, ensinar-lhes a amar as pessoas que as maltratassem, ao invés de impedir que eles tivessem relacionamento com essas crianças. Larry conta que havia um menino que estava sempre dando pontapés nas crianças. Ele tinha 2 anos e meio de idade. Ele sempre estava usando uma bicicleta e tinha sempre o nariz escorrendo. Isso deixava ele muito irritado. Um dia ele chegou em casa e aquele menino estava sozinho na garagem dele. Simplesmente ver um menino daquele estado, ele já ficou irritado. Mas o Senhor fez logo ele ver que a sua atitude era totalmente errada. E o Senhor lhe falou no íntimo: você não sabe que quando você fica irritado assim, eu quero que você o ame? Ele então trazia uma pasta, uma bolsa, não sei, ele usa um termo que já ficou lá atrás. Então ele deixou ali o que seria a sua pasta no chão e ele chamou o menino pelo nome e disse: vem cá. Então ele se ajoelhou, sentou agachou, né? E colocou o menino sobre o seu joelho, tirou o seu próprio lenço, limpou o nariz do menino e abraçou aquele menino afetuosamente. E o Larry lhe disse: eu gosto muito de você e gostaria de ser o seu amigo. Eu sei que você vai dizer: mas isso é falsidade. Não, não é falsidade. Eu já tenho dito aqui várias vezes que amor não é algo que você tem que sentir. Amor é um sentimento, alguém já escreveu, a ser aprendido. E amar é partir para
ação. Então, você deve ter gestos de amor. O Senhor disse que queria que ele amasse o menino. Então, como é que ele vai expressar isso? Senão, o que ele fez? Limpou o nariz do menino, assentou ele na sua perna, abraçou o menino afetuosamente e disse: eu gosto muito de você e gostaria muito de ser seu amigo. Será que nós podemos ser amigos? Ele disse que ele nunca tinha ouvido uma só palavra desse menino. E nesse dia ele simplesmente fez assim: sim. Daí por diante, Larry quase não conseguiu mais ficar livre do menino. Ele estava rente que nem pão quente. Um dia eu saí de casa, o Larry encontrou esse menino com um pedaço de pau na mão, pronto para descer com outro menino que estava lá. Então o Larry disse: Cris, esse era o nome dele abreviado, Cris, deixe de lado esse pedaço de pau. Então ele deixou o pedaço de pau do lado. Larry então abriu os braços para ele e ele veio correndo e o abraçou. Eu confesso que quando eu estava lendo isso eu fiquei muito emocionado. E agora também. E ele conta isso para dizer que quando Deus trouxe aquela piscina, ele trouxe 10 outras crianças da vizinhança. Crianças a quem ele pôde mostrar o amor de Deus. E esse menino era um deles. Nós já vimos que quando nós ficamos irritados por causa do procedimento de alguma pessoa, isso significa que Deus quer que nós demonstremos amor para essa pessoa, porque normalmente todos rejeitam essa pessoa. Quinto alvo: ser flexível em ajustar-se a um ganho ou perda inesperada. O segredo da tranquilidade financeira consiste em nos ajustarmos ao nível mais baixo da nossa renda, para que em tempos de abundância possamos dar e investir com sabedoria, em vez de pagar dívidas antigas. Então, veja, o que significa isso? Você deve aprender a viver no nível mais baixo e não no nível mais alto. Porque as coisas mudam. E se você está acostumado a viver no nível mais baixo, vai ficar mais fácil. Eu era comerciante em Brasília e nós começamos tudo lá do nada, do zero. E nós começamos tudo com muita... quando você começa tudo do nada, não tinha nem dinheiro. Eu entrei com o meu trabalho, meu pai, meu irmão, depois o meu pai entrou com algum recurso, mas eu entrei de cara limpa. E tudo que a gente podia, a gente investia na firma, assim a gente chamava. E eu aprendi a não viver com o que eu podia oferir daquela pequena empresa naquela ocasião. Depois ela cresceu muito. Eu aprendi a viver com o essencial, porque o que sobrava a gente investia lá. E houve uma ocasião em que eu senti o chamado de Deus para o ministério e eu resolvi que ia ter que baixar o meu padrão, porque eu ia vender tudo que eu tinha e ia ter alguma renda, mas era pequena comparado com o que eu tinha na empresa. E a combinação com a família foi que nós iríamos reduzir ainda mais o nosso padrão de vida para nos ajustarmos a um ganho que seria a metade do que a gente vinha tendo, mesmo já adotando esse critério.
E chegamos a fazer, bom, eu trabalhei durante 8 meses de tempo integral numa igreja, quando eu ainda tinha rendimentos dessa empresa. E quando foi no mês de agosto, se não me engano, então eu entreguei tudo e fiquei sem ter nenhum rendimento da empresa. E naquela ocasião, sem eu saber, sem eu pedir, sem eu falar nada com ninguém, a igreja onde eu estava, e eu estava servindo voluntariamente, resolveu me dar exatamente o valor que era a diferença entre o que eu deixei de receber e o que eu iria receber. Mas isso apenas para ilustrar o que nós estamos dizendo. O segredo da tranquilidade financeira consiste em nos ajustarmos ao nível mais baixo da nossa renda, para que em tempos de abundância possamos dar e investir com sabedoria, em vez de pagar dívidas antigas. Isso implica em ajustar o nosso padrão de vida às despesas básicas normais. Então, quando Deus nos dá mais do que precisamos, somos capazes de discernir por que é que Deus nos deu mais. Naturalmente, não deve ser para pagar dívidas. É comum você ver nos noticiários a informação de que muitos estão recebendo o 13º para pagar suas dívidas, para limpar o nome no Serasa, para colocar em ordem a vida financeira. Crente não pode ter dívidas, porque isso contraria a palavra de Deus. Então, que não seja por isso. A razão pela qual Deus quer que aprendamos a ser flexíveis, nós a encontramos em Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em qualquer situação na qual ele viesse a se encontrar. Assim, quando nós conservamos as nossas despesas de acordo com o padrão normal, básico, necessário, e uso só a quantia mínima para as minhas necessidades, então eu posso manter um sistema de valor adequado. Também Deus pode suprir de forma sobrenatural. Sabemos que Deus supre de forma sobrenatural. Eu experimentei isso a vida toda. Leve conta que viu isso na sua igreja. Ele ensinou isso na igreja e uma semana após dar esse ensino, ele teve que mudar-se para uma outra casa, um outro local. E, pelo que ele diz, eles foram para uma casa que não tinha nenhuma mobília. E ele diz que durante 3 meses eles tiveram companhia na casa deles, visitas e pessoas que chegavam lá e ficaram com eles pelo menos durante os 3 primeiros meses, e eles não tinham a mobília adequada para receber essas pessoas. E quando ele recebia as pessoas, ele disse que os pertences deles estavam em caixotes e eles não tinham aberto os caixotes porque não tinham onde colocar. E ele disse que era muito difícil recepcionar bem as pessoas naquelas condições. Ele disse que um casal veio até a casa deles e viu o que eles tinham para poder receber as pessoas. E como era difícil para sua esposa fazer todo o trabalho de casa, cuidar das crianças e ter que assistir e participar da vida ministerial do marido. Viu também que eles não tinham ninguém para ajudar. E viu que eles também não tinham dinheiro para pagar uma pessoa para ajudar. Então esse casal disse que
que tinham separado um determinado valor e que Deus os havia abençoado, e eles queriam fazer alguma coisa para o Larry e a sua família. E uma coisa que eles ficaram sabendo, não sei como, ele não disse, é um desejo antigo da sua esposa de ter o que ele chama de um armário de canto. Eu entendi que era um armário que normalmente seria posto assim, entre duas paredes. É isso que me pareceu, mas eu não sei, porque ele não explicou. E certa vez, quando ela disse que queria aquilo, o Léo simplesmente disse que custava muito e que ele não tinha dinheiro para comprar. E esse casal veio e ficou sabendo do desejo dela de ter um armário de canto. Não sei porquê. Então o casal se ofereceu para fazer isso. A Léo falou, não, eu tenho um plano melhor, se vocês querem dar alguma coisa, nós vamos empregar outra coisa. Aí o casal falou, não, nós vamos empregar nisso. É isso que Deus tocou no nosso coração, nós vamos fazer isso. Eles levaram a esposa do Léo para o centro da cidade e levaram numa loja e disseram, olha, você pode escolher toda a mobília para a sua casa. E ela, boquiaberta, fez isso e eles mobiliaram a casa todinha deles. Deus, de uma maneira sobrenatural, supriu muito mais do que eles estavam pedindo, sequer imaginando. Deus se deleita em prover de uma maneira sobrenatural quando nós administramos corretamente as nossas finanças. Sexto alvo, aproveitar as oportunidades de aumentar ao máximo os recursos que Deus nos oferece para podermos dar conforme Deus nos orientar. O que significa isso? Diz que algumas pessoas são preguiçosas e infelizmente elas são crentes. Essas pessoas pensam que por terem Deus do seu lado, elas não precisam se empenhar no trabalho, não precisam ralar, não precisam se esforçar. Eles fazem um trabalho medíocre, fazem um trabalho razoável, mas não é o melhor que elas podiam fazer. E ele disse que isso é um péssimo testemunho que eles estão dando do Senhor deles, que é o Senhor Jesus. Nós devemos dar o melhor de nós no trabalho que fazemos e dar assim um bom testemunho para os que são de fora. Já dissemos aqui mais de uma vez. 1 Tessalonicenses 4,11 diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então, nós devemos nos esforçar e fazer o máximo. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo, está registrado no livro de Atos, ele recomenda que nós devemos trabalhar com as mãos para ter com que assistir aos necessitados. A Bíblia diz que se não trabalhamos, também não devemos comer. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não come. Isso porque havia pessoas que não estavam nem aí para o trabalho, lá na igreja de Tessalônica. Entretanto, é muito importante que a pessoa esteja satisfeita com o que tem no presente. Porque eu vou aumentar, eu vou trabalhar para ganhar mais, mas não é propriamente para ganhar mais, eu vou dar o meu melhor, eu vou me esforçar o máximo. Isso vai ser um bom testemunho diante do meu patrão, diante do meu chefe, diante de quem eu tenho que prestar contas. Isso pode significar aumento de rendimentos, ou não.
como Deus achar por bem. Mas normalmente, se você trabalha com afinco, você vai realmente ser recompensado. E quando a renda aumentar, você poderá colocar no coração. Se você não tiver uma escala correta de valores, quando a renda aumentar, você vai colocar o seu coração nessa renda, em vez de ver o propósito de Deus em aumentá-la. Então, se eu tive, por que eu tive? Onde Deus quer que eu aplique isso? Como eu vou aplicar isso? Só mais um ponto. Sétimo alvo: aprender a investir sabiamente. Jesus ensinou sobre isso na parábola dos talentos. Os talentos eram de ouro, não eram habilidades que alguém tivesse para cantar ou tocar ou qualquer outro dom. Aquilo que a gente chama de talento. Deus deu a um homem 5 talentos. Ele foi e voltou com 10 talentos. Peraí, está faltando aqui um negócio. Jesus ensinou sobre isso na parábola dos talentos. Deus então deu a um homem 5 talentos. Ele voltou com quantos talentos? 10. Ele deu ao outro 2 talentos. Com quantos ele voltou? 4. Quem trabalhou mais? Trabalharam iguais. Um recebeu 2, ganhou mais 2. Quem trabalhou, quem ganhou 5, produziu mais 5. Então eles produziram tanto um quanto o outro na mesma proporção. Mas ele deu a outro homem um talento. Ele teve a seguinte atitude: eu não preciso fazer nada com o meu dinheiro. Deus é capaz de fazer milagres. Deus é capaz de ceifar onde não foi semeado. Então eu não tenho que preocupar com isso. Mas o que foi que o Senhor disse quando voltou e encontrou aquele que só tinha um talento? Primeiro, antes de mais nada, ele abençoou aquele que recebera 5 e voltara com 10. Depois abençoou aquele que recebera 2 e voltara com 4. Ambos haviam se empenhado de igual modo e haviam alcançado proporcionalmente o mesmo resultado. Aquele que recebeu apenas um talento e enterrou esse talento, não fazendo nada com ele, o Senhor o chamou de um servo mau e preguiçoso. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Foi isso que ele disse. O primeiro: então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Muitos crentes têm uma ideia errada acerca do dinheiro. Eles não reconhecem como Deus quer abençoá-los, para que eles, por sua vez, possam abençoar outros. Porque quando nós aprendemos a fazer investimentos sábios, nós somos capazes de desenvolver sensibilidade para com as necessidades dos outros. É importante, no entanto, estabelecer balizas sobre como e onde dar. Primeiro, a mensagem que está sendo pregada é fiel às Escrituras? É um meio de você ver se você deve contribuir para essa causa. Segundo, as pessoas estão respondendo positivamente à mensagem. Terceiro, será que a vida do líder é um exemplo da mensagem que ele está pregando? Será que ele ou eles está ou estão agindo de acordo com o padrão de excelência? Estão fazendo o melhor ou estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira? Será que eles estão cuidando para não haver desperdício? Será que a missão na qual estamos investindo nos dá segurança de que vai continuar no mesmo propósito
que a motivou no início? São algumas perguntas que podemos fazer quando nós formos dar, quando nós formos contribuir. E Deus vai te dar discernimento quando nós tivermos que dar a pessoas a quem Ele nos conduz para dar. Porque Ele quer que nós façamos isso. Mesmo que não sejam obreiros, mesmo que não sejam pessoas que estão servindo a Deus numa missão específica. Mas são servos de Deus. Nós não terminamos esse assunto, mas vamos parar aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos e, naturalmente, a cada um Deus terá falado de uma forma. Eu creio que para muitos que falamos aqui hoje é muito novo, muito diferente e realmente não temos o costume de ouvir esse tipo de pregação, mas é bíblico, é coerente e está na palavra de Deus. Então vamos parar e pensar como é que nós temos administrado o nosso dinheiro, como é que nós temos gastado o nosso dinheiro. Por que queremos mais? O que é que nós estamos ensinando às pessoas que convivem conosco, que vivem conosco, quando nós só visamos ter, 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 ter?